Está no ar. Programa Café com Leite. Apoio. Água Mineral São Geraldo. Farmácias Gentil. Laboratório Lamic. Marmoraria Juazeiro. Panebon. Pão Nosso. Leite Contabilidade. Leite Marcas e Patentes. Hotel e Pousada. Café com Leite. Santa Cecília Vidros Temperados. Sicredi. Ótica Santa Isabel. Olá, estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite. É com muito orgulho, é um carinho, é um respeito muito grande que eu tenho por você, querido telespectador, e me sinto muito à vontade em me deliciar de um gostoso cafezinho na sua companhia. Portanto, muito obrigado pela sua audiência. Com certeza, no programa Café com Leite, você só tem profissionais importantes, profissionais com competência para falar sobre os temas que nós buscamos. E essa é a nossa função. Estar ao seu lado, te mantendo sempre bem informado. Hoje nós vamos conversar com a doutora Brenda Feder. Ela é odontóloga e vai nos abrilhantar hoje com o tema sepse. Doutora Brenda, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Fiquei Obrigada. muito feliz com a sua aceitação em participar do nosso programa para falar desse tema que, de certa forma, com certeza envolve muita gente. Então, muito obrigado, seja bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um assunto que ainda é pouco retratado, né? Ainda mais no âmbito da odontologia. Então, é um assunto bem importante para a gente conversar. Em se tratando de saúde, não sei por que essa distinção, se a odontologia faz parte, né, da linha da saúde, e, no entanto, são duas ramificações, né, a medicina e a odontologia. Sim. E a sepse, com certeza, está diretamente ligada a ambas, né? Com certeza. Mas antes me defina isso, doutora, por favor. Sim, a sepse ela é uma alteração sistêmica, né? Na verdade, a sepse ela é uma resposta do nosso organismo a alguma infecção. Então, eu tenho alguma infecção em meu corpo, seja ela no meu pulmão, no meu dente, né? Então, a odontologia, ela está aí presente porque a maioria das nossas patologias bucais, elas são foco infeccioso. Então, a sepse é quando aquela infecção do meu organismo, ela se desenvolve e o meu sistema, o meu organismo, ele tenta responder e controlar essa infecção. Nesse controle, existe um descontrole, né, dessa infecção, e os meus órgãos começam a entrar em falência. Então, começa a entrar ou o meu sistema ou alguns órgãos. Começa a entrar órgão de rim, pulmão. Então, uma infecção odontogênica, que é uma infecção dentária, ela tem fortes chances de causar problemas sistêmicos, que é de todo o organismo. O nosso dente, né, o nosso elemento dental, ele não é uma coisa morta. Ele é um elemento vivo, que tem nervo, que tem vaso sanguíneo e que ele está diretamente em contato com vasos sanguíneos de todo o nosso organismo. Então, a sepse, ela decorre de uma infecção. Ela pode, já que a senhora disse que decorre de uma infecção, entretanto, de qualquer parte do organismo. De qualquer parte do organismo. Eu posso ter essa sepse por força de uma infecção dentária, e isso me transmitir a uma outra parte do organismo, no estômago, por exemplo. Exato. O que acontece? O nosso rosto, por exemplo, o nosso crânio, ele é cheio de espaços faciais, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o nosso seio maxilar, que ele está intimamente ligado ao nosso dente. Então, com infecções de elementos dentais superiores, muitas vezes acontece da infecção evoluir para o seio nasal. Com essa evolução do seio nasal, a pessoa tem uma sinusite, né? Certo. E existem casos relatados, inclusive na literatura, de infecção dentária que foi para o seio nasal e que evoluiu para o cérebro. Então, o paciente começa com um abscesso lá no dente, que ele não tratou, que ele não resolveu ir ao dentista e ele evolui para uma coisa mais grave. Nesse momento aí, já é ambiente hospitalar, já é com necessidade de todo sistema de UTI, um risco iminente de morte, né? A sepse,
A sepse hoje, ela mata 50% dos casos, é um índice muito grande de morte. Um índice muito grande. Então, imagina, metade da população que tem sepse morre, né? Então, é um problema muito grande. E as pessoas ainda não têm a consciência de que a odontologia, ela pode causar inúmeros problemas, né? Além desse caso que eu te falei, por exemplo, do abscesso ele ir para o cérebro, a gente também tem a angina de Ludwig, que é quando o abscesso ele drena para baixo. Então, ele pode fazer um trajeto ascendente ou ele pode fazer um trajeto descendente. Então, dentes inferiores, eles podem gerar uma angina de Ludwig, que é o quê? Um abscesso, um edema aqui na região de via aérea. A via aérea do paciente pode ser comprometida, o paciente pode vir a óbito sem atendimento. Doutora, agora a senhora me provocou uma nova pergunta, que é inverter esta situação. Se eu estou com um problema, por exemplo, no cérebro, como a senhora exemplificou na área ascendente, eu vou tratar do cérebro. Sim. Se eu tenho nas partes inferiores, eu vou tratar da parte que me foi afetada na parte inferior. Sim. E eu esqueço exatamente o dente. Exatamente. E muitas vezes o que ocorre é que o dente é o precursor Causador de tudo, né? Perfeito. Porque o que acontece? O paciente, ele começa a sentir uma dor de dente, né? Vamos lá do começo. Ele começa a sentir uma dor de dente. Essa dor de dente, ela é causada por uma doença que todo mundo conhece, né? Que é a doença cárie. A cárie, gente, ela não é um pontinho preto que tá lá no seu dente, que é feio. A cárie é uma doença. A cárie é uma doença infecciosa. Então, essa cárie dentária, ela começa ali na primeira camada do dente. E ela vai entrando, evoluindo para as partes internas do dente, que como eu falei... Ela pode ser... Doutora, eu vou lhe interromper. Claro. Viu? Ela pode ser um pontinho preto no dente. Entretanto, por dentro, na parte inferior do dente, ela pode estar bem mais... Exatamente. ampla. O que acontece muito é que, às vezes, começa uma lesão cariosa ali entre os dentes, que o paciente ainda nem consegue enxergar muito. E essa disseminação, ela ocorre para dentro dos vasos, dos canais, né, que vão chegar lá no interior do dente, que é a polpa, que é onde nós temos nervo, vaso sanguíneo, e aí essa infecção, ela vai para dentro do dente. E o nosso dente, ele tem a conexão com todos os vasos sanguíneos da nossa face, do nosso crânio, e como eu te falei, tem vários espaços, né, submandibular, sublingual, submentual. Então, todos esses espaços, esse abscesso, ele pode começar a drenar para esses espaços. E aí, o paciente, o que acontece? Muitas vezes, o paciente sente aquela dor, aí ele não vai ao dentista. Ele resolve não ir ao dentista, aí ele começa a se automedicar em casa, o que é pior ainda, porque ele pode prejudicar e evoluir ainda mais a infecção dele. Ele começa a se automedicar em casa, ele não vai ao dentista. Quando ele começa a ficar muito mal, começa a ter febre, aí ele acorda com o rosto inchado, ele vai aonde? Ele vai no pronto-socorro. E qual que é o papel dos médicos, né? O papel dos médicos não é remover a cárie, remover o dente, o papel dos médicos é fazer antibiótico terapia. Então, começa com antibiótico terapia, o paciente começa a tomar a medicação correta, que o médico prescreve e tudo mais. Só que o que desde o começo deveria ter sido feito? Deveria ter sido feito a remoção do foco infeccioso. Então, se o paciente ele vai para casa... do problema, né? Exatamente. O paciente ele vai para casa, fica tomando antibiótico. Só que aquela infecção ali já está a um ponto que só o antibiótico ele não consegue mais chegar naquele abscesso gigantesco. Esse paciente começa a ter trismo, começa a ter febre, começa a ficar prostrado realmente. Esse paciente tem um grande risco de ter uma sepse, um grande risco de ir a óbito por causa disso. E é por isso que hoje é muito importante a presença do cirurgião dentista nas UTIs, né, nas unidades de terapia intensiva, porque muitos pacientes que estão lá na unidade de terapia intensiva, eles têm infecções bucais, e essas infecções têm grande potencial de se tornar uma alteração sistêmica. E isso é o que as pessoas não entendem muito hoje em dia, né? Não entendiam, não é, doutora? Depois de hoje, com certeza, pensarão de outra forma. Doutora Brenda Feder, aqui no programa Café com Leite. E agora eu vou dar um recado para você. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Tem um ditado que diz, quem não é visto não é lembrado. Quando o consumidor precisar adquirir produtos ou serviços, com certeza ele vai lembrar das empresas que acreditam e investem em propaganda.
o Laboratório LAMIC. O Laboratório LAMIC é uma empresa que se destaca há 39 anos, sempre buscando oferecer a melhor tecnologia e excelência na realização de exames laboratoriais. Atua com grandes parceiros de renome nacional e internacional, e se já era excelente com 13 unidades de coletas espalhadas pela região do Cariri, agora conta com novas unidades no Office Cariri e no Imétrica Cariri, ambas situadas em Juazeiro do Norte. Para estar cada vez mais perto de você e de sua família, o Laboratório LAMIC disponibiliza também de atendimento domiciliar para que possa cuidar da sua saúde no conforto da sua residência. Agende já a sua coleta pelo número 3511-5203. Laboratório LAMIC, nossa missão é cuidar bem de você todos os dias. Um grande abraço a todos que fazem a rede de laboratórios LAMIC. Doutora, um detalhe importante, me chamou a atenção. Uma pequena cárie, um sinalzinho preto, não necessariamente preto, preto é uma... Exato, a cárie, na verdade, ela começa branca. Começa branca, né? Mas a senhora disse, de repente, eu não vou, infeccionou e estou ali com o rosto inchado, eu não procuro um odontólogo, eu vou no pronto-socorro, etc. E isso demonstra que eu preciso, acima de tudo, fazer um tratamento, fazer uma análise da minha arcada dentária, não é isso? Exatamente. Buscar qual é a origem. Exatamente. Porque, como a senhora disse no início, quando tem só aquela coisinha, não vou, deixa para lá, não vou me incomodar, eu tenho medo do motorzinho, não tem medo do odontólogo não, tem medo do motorzinho, né? Exatamente. O que acontece muito é isso, né? A falta de prevenção. Porque se a pessoa faz uma visita certinha no dentista, o que a gente preconiza sempre é o paciente ir 2 vezes ao ano, então de 6 em 6 meses o paciente ir fazer uma visita no dentista. É muito importante, você faz uma revisão do seu carro, mas você não vai no dentista. Tem gente que fica anos sem ir ao dentista, anos sem fazer uma avaliação, uma prevenção, uma profilaxia, né? E é aí que começa Esquece o seu motorzinho, só se lembra do motorzinho do carro, né? Exatamente, exatamente. E aí é que começa o problema, né? E o que agrava muito também, por exemplo, é nos casos das crianças, né? As pessoas também têm aquela falsa ideia de que a criança tem o dente de leite, né? Que as pessoas conhecem como dente de leite. Dente de leite não precisa tratar, vai cair mesmo, não precisa. Aí não leva a criança no dentista. Só que o dente, com certeza está errado. O dente daquela criança com um foco infeccioso pode causar inúmeros problemas para a saúde daquela criança, inclusive sepse. Inclusive a sepse. Inclusive, as crianças e idosos são os principais nos causadores do fator de risco, né? Eles estão lá em cima no risco de ter sepse. Então, crianças e idosos... Necessariamente eu posso dizer nesse caso que a sepse, 90% dos casos, é causado pela falta de cuidado, de prevenção? Muitas vezes a sepse ela ocorre também de outros lugares, né? Então, uma pneumonia, ela pode se apresentar uma sepse, evoluir para uma sepse, evoluir para um choque séptico, né? Então, não é só dentário, né? Existem vários problemas que às vezes a pessoa também não tem conhecimento do que está se tratando. Hoje, 25 a 30% das UTIs, elas estão internadas com pacientes com sepse, de várias partes do corpo, é óbvio, né? Estômago, pneumonia do pulmão, vários tipos de infecção. A infecção dentária é uma das possibilidades de se evoluir para uma sepse. Doutora, então necessariamente a sepse ela é oriunda de uma infecção. Não é o inverso, né? Não é o inverso. Ela não provoca infecção. Não, ela não provoca infecção. A infecção é que faz com que o nosso corpo reaja de uma forma que é a sepse. Essa reação que começa disfunção orgânica. O que é a disfunção orgânica? A disfunção orgânica é quando determinados órgãos começam a entrar em falência. Então, a infecção é tão grande que meu organismo não consegue controlar, e aí isso é uma sepse, que meus órgãos começam a deteriorar. Isso é a sepse. Muito bem, olha aí, que legal, não sabia disso, doutora, que legal. Sim. E quantas pessoas também não sabem, Com certeza. já que o número de óbitos é tão grande, muito grande, em detrimento das pessoas que são acometidas da sepse, né? 50%. Muito grande, 50%. Doutora, isso eu posso dizer que isso é um problema de saúde pública. Com certeza, e é grave. um problema de saúde pública. E grave. É a doença que mais mata hoje nas UTIs. É a doença que mais mata hoje nas UTIs, sem sombra de dúvidas. Então isso não é, digamos assim, esclarecido que foi a sepse. Geralmente, quando a pessoa vai ao UTI, como a senhora disse logo no início, se eu tenho um problema no cérebro, nos rins e estou na UTI, então
causou a sepse. E o que levou a óbito foi a sepse, não o problema no rim. Isso. Aí o que normalmente falam é, você morreu por pneumonia. Na verdade, não morreu por pneumonia. A pneumonia agravou para uma sepse, que agravou para um choque séptico e a pessoa faleceu. Foi a óbito, né? Muito bem. Conversando aqui com a doutora Brenda Feder, um brilhante profissional na área de odontologia, nos expondo aqui, nos proporcionando uma verdadeira aula, né? Que legal. Doutora, a senhora falou lá no dente de leite que pode ocasionar também a sepse, né? Sim. Então isso implica dizer que todos nós estamos sujeitos, não interessa, temos Todos dente, nós. né? Temos que estar sujeitos. Todos nós estamos sujeitos. Claro que tem pacientes que têm um fator de risco mais elevado, pacientes imunodeprimidos, com certeza é mais perigoso, né? Então, existem várias complicações sistêmicas de uma infecção odontogênica, né? Não é só a sepse, por exemplo, não é só o abscesso que vai para o cérebro, não é só a angina de Ludwig, que eu também citei, né? Tem também a endocardite bacteriana. Então, se o paciente ele é imunodeprimido, o paciente possui válvula cardíaca, se o paciente possui algum problema cardíaco, diabetes, todos esses problemas vão agravar ainda mais. Então, essas pessoas de risco aí, elas precisam ter ainda mais um cuidado com a saúde bucal. A endocardite bacteriana, ela é uma migração de uma infecção odontogênica, de uma infecção odontológica, por corrente sanguínea para o coração. Então, as pessoas que têm válvula cardíaca defeituosa ou alguma prótese nas válvulas cardíacas, essas bactérias, elas migram para o coração, e aí, exatamente, é isso que é a endocardite bacteriana, é uma infecção no coração. Então, para você ver a gravidade do que é, né, essa patologia. Certo. Doutora, necessariamente com um processo preventivo na arcada dentária, as revisões semestrais que a gente faz no carro e não faz na gente, eu consigo detectar infecção ou a sepse? A ponto de estar na sepse, quando o paciente já está na sepse, não consigo fazer mais nada. Ele precisa ir para o pronto-socorro, porque ele tem risco iminente de morte. Certo. Então, o meu trabalho é na prevenção. Meu trabalho não deixar ter foco infeccioso no paciente. Certo. Então, esse é o meu trabalho. Quando o paciente ele já está a ponto de ter um edema de glote, o paciente já está prostrado, tem febre, ele tem um risco iminente de morte. Ele precisa realmente ir para o pronto-socorro. Mas quando ele está com aquela dor de dente lá, aquela pulpite que a gente fala, aquela dor de dente latejante, que ele não vai ao dentista, é aí o erro dele. Porque se ele fosse no dentista, o problema seria facilmente resolvido. Porque a gente tem vários tratamentos que podem impedir aí esse processo infeccioso de se alastrar. A gente tem a restauração, né? Então, a lesão cariosa ali, ela nas primeiras camadas dos dentes, que são o esmalte, a dentina, a gente ainda consegue o quê? A gente consegue remover, a gente consegue restaurar, que é a massinha branca que as pessoas conhecem, né? Então, a gente consegue remover e tirar aquele foco infeccioso. Quando essa infecção ela ainda invade para o dente, a gente ainda consegue resolver também. O paciente está morrendo de dor, vai ao dentista, a gente faz o quê? A gente remove o nervo do dente, a gente remove tudo, a gente limpa aquele canal, a gente drena a secreção purulenta, a gente tira tudo que está ali contaminado. E aí a gente preenche com um material preenchedor, e isso é o chamado canal, que as pessoas conhecem, né? Então é por isso que o tratamento de canal também, tratamento endodôntico, é super importante quando já evolui para esse ponto de estar a infecção dentro do dente, né? Então a gente tem várias possibilidades aí de tratar, de impedir que essa infecção odontogênica, essa infecção dentária, ela se alastre para todo o seu corpo e tenha um problema sistêmico ainda maior. É só consultar a doutora Brenda, né? Exatamente. Faça uma visita, faça sua prevenção, não custa nada, né? Minha convidada de hoje é a odontóloga a doutora Brenda Feder, abrilhantando o nosso programa de hoje, falando sobre sepse. E agora eu vou dar um recado para você. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Tem um ditado que diz, quem não é visto não é lembrado. Quando o consumidor precisar adquirir produtos ou serviços, com certeza ele vai lembrar das empresas que acreditam e investem em propaganda. Grande abraço a todos que fazem a água mineral São Geraldo. Doutora, por falar em água, vamos tomar uma água? Vamos. Por favor, São Geraldo, viu? Essa é nossa. É do Cariri, é da terra do Padre Cícero.
Doutora, toma um cafezinho também? Tomo. Por favor. Preparado especialmente aqui para os nossos convidados. Quer conhecer um pouco mais sobre esse tema? Sepse? É só aguardar um pouquinho. A nossa convidada, a odontóloga, a doutora Brenda Feder, vai continuar com a gente. Nosso intervalo é rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com a odontóloga a doutora Brenda Feder, falando sobre sepse, nos proporcionando realmente uma verdadeira aula sobre este tema. Diga-se de passagem, não muito comentado, porém muito em voga. Um tema que, como ela falou no bloco anterior, que chega a levar as pessoas que são acometidas deste problema a 50% dessas pessoas que o têm a óbito. Problema muito sério. Nós devemos repensar sobre o assunto. Deixa eu falar aqui da Leite Certificação Digital. Faça o seu certificado digital A1, A3, ECPF, SNPJ com os melhores preços da região. É rápido, é prático e é muito seguro. É só você ligar a 3312-5500 ou visitar a minha amiga Doris na rua Delmiro Gouveia 163, agendar e fazer o seu certificado. E agora de forma online, viu? Você liga no conforto da sua residência ou da sua empresa, você poderá fazê-lo. É o mais barato da região, tem a assinatura da Leite Contabilidade. E agora eu vou dar um recado para você. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Tem um ditado que diz, quem não é visto não é lembrado. Quando o consumidor precisar adquirir produtos ou serviços, com certeza ele vai lembrar das empresas que acreditam e investem em propaganda. Um abraço a todos que fazem a Pano é Bom Pão Nosso. Doutora Brenda, eu falei certo, né? As pessoas que estão acometidas da sepse, estão de fato, devem sim se preocupar, porque uma vez, como a senhora falou, que leva a 50% das pessoas que o têm, levam a óbito, portanto é um motivo de muita preocupação da sociedade de um modo geral, né? Com certeza. Isso é comum acontecer nas crianças também, doutora? Com certeza, nas crianças também. Na verdade, são um grupo de risco bem elevado, né? As crianças, os idosos, porque eles normalmente têm um sistema imune um pouco mais deprimido. Então, são grupos aí de bastante risco para a sepse. E o que a senhora orienta para a mamãe e para o papai que estão nos assistindo nesse momento? Que cuidado eles devem ter? A gente sempre indica que o ideal é o bebê, assim que nasceu, ele já deveria ir para um consultório odontológico, né? Até porque... Teste do dentinho, né? Tem teste de tudo. Tem teste de tudo, mas não tem o teste do dentinho, né? Pois é. E normalmente as crianças passam aí toda a primeira infância sem ir a uma visita ao dentista, né? O pai e a mãe costumam levar a criança ao dentista quando ela está com muita dor ou quando ela está com um problema já muito grave, que é ponto deles perceberem muito facilmente, né? E esse é o grande problema, porque os pais, os responsáveis, eles pensam assim, o dentinho do meu filho é de leite, ele vai cair. E é isso que as pessoas pensam. As pessoas pensam que uma doença cárie é só, vai acometer o dente ali, o dente vai cair, vai nascer outro mesmo, então não tem problema. Só que não entende o grau de complexidade que é um foco de infecção na boca de uma criança, né? Uma criança que constantemente tem febre, tem gripe, criança sempre fica doente. Então, criança sempre está com o sistema imune mais deprimido. E imagina essa criança com uma cárie de mamadeira, por exemplo, que é uma cárie rampante em vários dentes, devido à mamadeira noturna e sem higienização. Então, imagina essa criança com um foco de infecção enorme dentro da boca dela, com o sistema imune deprimido. Essa criança ela pode ir a ser internada por uma sepse, por um choque séptico e levar à morte. Já que a senhora falou também, nesses casos da área infantil, as crianças, quando estão começando a nascer o dentinho, é uma infecção, é um choro, ele sente muito. Isso pode também, naquele momento, já ter o problema de sepse? Muito raro. No início é muito raro, né? Mas a partir do primeiro dentinho do bebê, da criança, ela já deve fazer a higienização, tá? Então, sim, depois do dentinho irrompido, se você não tiver cuidado, né, com a higienização, então o bebê é recém-nascido, nasceu o primeiro dentinho dele, ele já deve escovar o dente, inclusive com pasta com flúor, que normalmente as mães compram a pasta sem flúor, achando que o flúor faz mal, isso é um mito que existe no mundo aí da maternidade, tá? A partir do primeiro dentinho, a criança já deve escovar o dente com pasta fluoretada,
Claro que existem pastas específicas para criança, como aquela Tandy, por exemplo, que ela tem a concentração ideal de flúor para criança. Então, a partir do primeiro dentinho, essa criança deve escovar o dente assim como a gente. E se não fazer a higienização correta, ela pode desenvolver doença cárie, assim como qualquer adulto, ela desenvolve. O dentinho descido, ele só tem a diferença de ser menor, de ter uma coloração um pouco mais branca, mas ele é vivo, ele tem raiz, ele tem nervo, ele tem vaso sanguíneo, ele fica doente, da mesma forma que o elemento permanente. Então as pessoas pensam assim, não, vai cair o dente e vai nascer outro, mas o problema não é esse. O problema é o foco de infecção que está na boca daquela criança. O que pode ocasionar, a sepse pode ser ocasionada, por exemplo, nas pessoas que nascem dente. Tem gente que nasce o dente fora do lugar, né? No chamado céu da boca, né? Sim, ou atravessado assim entre dois dentes, né? Sim. Acontece muito isso. Né? O que acontece é a dificuldade de higienização desses dentes também, né? A dificuldade de higienização desses dentes pode provocar um processo infeccioso. O que acontece? Não é só a cárie que leva a um processo infeccioso. Na odontologia, a gente tem várias patologias que são processos infecciosos. Então, a gente tem a doença cárie, a gente tem a doença periodontal, que são as doenças dos nossos tecidos de suporte. O que são os tecidos de suporte? Gengiva, osso, ligamento periodontal, que é tudo aquilo que segura o nosso dente. Então, existe não só a doença cárie, que é no elemento dental, existe doença periodontal, que são nos ligamentos periodontais, em todo o tecido de suporte do dente. Existe também a pericoronarite, que é, por exemplo, quando um dente está irrompendo, normalmente acontece muito nos terceiros molares, nos sisos, o dente está irrompendo e ele forma um capuz ali em cima. Esse capuz, porque justamente ele não está conseguindo irromper. E esse capuz, ele infecciona, ele é um processo infeccioso, ele pode gerar pus, ele pode gerar diversos problemas, evoluir para uma sepse, inclusive. Nós temos casos descritos na literatura de pericoronarite que evoluiu para uma sepse, que evoluiu para óbito do paciente, né? Então, existem várias condições bucais que são processos infecciosos. E todos os processos infecciosos, eles têm a capacidade de desenvolver, de evoluir para uma sepse, e evoluir para um choque séptico, e evoluir para o óbito. Eu volto a insistir. E eu imagino que é porque o meu dente não saiu de forma correta, e, entretanto, tem um problema mais grave, foi a sepse. Exatamente. Exatamente. O meu dente ali com pericoronarite, que é um foco infeccioso, foi o causador, né, para desenvolver, para evoluir uma sepse. Doutora, a senhora falou num ponto, saindo lá dessa linha da criança, mas indo para o adulto já. Quando eu busco um profissional da odontologia, a senhora entende que deve haver uma preliminar no sentido de diálogo, né? Porque com certeza. Eu não higienizo os meus dentes de forma correta, eu não digo para a senhora que eu fico com vergonha. Uhum. É natural isso, né? Eu estou me Sim. pondo no lugar, mas muita gente nesse momento está me assistindo, está se pondo no Sim. lugar também, né? Sim, mas então, eu sinto informar vocês que vocês podem até mentir, mas a gente consegue identificar se você higieniza ou não. Né? A gente consegue identificar, e assim, pra gente é totalmente natural, tá? Avaliar, ver condições de infecção, de inflamação, pra gente é muito natural. O paciente às vezes fica com vergonha, mas pra gente é normal, a gente vê aquilo ali todo dia, né? E o principal realmente é você estar ali pra resolver o problema. Então, o ideal é você não deixar chegar a um processo infeccioso. O que a gente sempre quer, e é muito melhor para a sua saúde, para o seu bolso, né? Para todos nós. Tanto vai economizar o meu trabalho, vai economizar o seu dinheiro, né? Se você for na prevenção. Então, por que as pessoas perguntam assim, nossa, mas tratamento de canal é tão caro? Seria muito mais barato se você tivesse ido lá no começo da sua dor, a gente tinha removido aquele problema, a gente teria feito uma restauração. Então, os problemas eles vão se agravando e os tratamentos vão se agravando. Então, se você vai a uma visita ao dentista aí de 6 em 6 meses, com certeza você vai economizar no seu bolso, na sua saúde, porque você não vai desenvolver problemas mais graves, né, e mais difíceis de serem resolvidos. Doutora, nesse contexto do processo preventivo, nesses cuidados que nós devemos ter, eu ainda quero ir mais longe. O cuidado que eu tenho que ir, esses cuidados que eu tenho que buscar, porque a sepse é eu diria que é uma consequência de uma doença que advinda, né? Exatamente.
Tem relação, por exemplo, se os meus pais tinham um problema de dentição? Não. Muita cárie, genético, provavelmente tem nada a ver. Não tem. Não tem nada a ver com envolvimento genético. Existe mesmo a condição de ter uma infecção. Então, o paciente tem uma determinada infecção e ele tem o risco de desenvolver a sepse, tá? Certo. Nós temos um caso na literatura de um paciente que, devido a uma infecção odontogênica, ele ficou com abscesso, né? Como eu falei para você aqui na região de via aérea. Esse paciente não procurou atendimento, ficou se automedicando em casa. Esse paciente só foi para o hospital quando ele já estava muito, muito mal, né? Já estava prostrado. E esse paciente chega ao pronto-socorro, o primeiro tratamento imediato é a antibiótico terapia, né? Entra com um antibiótico de tudo quanto é forma para tentar salvar a vida daquele indivíduo. Nesse indivíduo, não deu tempo nem de começar o tratamento, que é o protocolo para sepse, né? Nem de começar, o paciente ele foi entubado. No momento que ele tinha sido entubado, o abscesso dele, que estava aqui na região de via aérea, ele estourou e o paciente teve uma sepse devido a uma infecção odontogênica. Então, tudo começou lá no dente. Então, se ele tivesse prevenido desde quando ele sentiu uma coisinha, ou desde quando ele nem estava sentindo nada, ele falou assim, não, hoje eu vou fazer uma visita no meu dentista, vou ver como é que tá, se tem algum problema, tudo teria sido evitado, né? Então, a gente tem muitos casos, inclusive, descritos na literatura, de infecção odontogênica que gerou diversos problemas, né? Abscesso cerebral, como eu te falei, angina de Ludwig, endocardite bacteriana, que é a infecção no coração, como eu te falei, né? Diversos problemas descritos na literatura. Inclusive, tem aquele Ricardo Bueno também, que era vocalista daquela banda Dominó, que ele faleceu também desse problema, uma infecção odontogênica, que evoluiu para uma sepse. Então, assim, ainda é desconhecido, né? Ainda é desconhecido pela população, mas acontece, tá? Precisa ser divulgado mais, né? Exatamente, acontece, a evidência científica mostra, explica qual que é a fisiologia de tudo, por que isso acontece, né? E infelizmente, é pouco disseminado para as pessoas ainda não conseguem entender a importância da odontologia na saúde, né? A nossa boca, ela é a porta de entrada do nosso organismo. E a nossa boca, ela tem mais bactérias do que o nosso intestino. A nossa boca, ela é o órgão mais contaminado do nosso corpo. Então, você imagina, se você não mantém saúde bucal, a flora bacteriana que existe na sua boca, ela pode causar inúmeros problemas para a sua saúde, né? A gente tem que lembrar que a nossa boca, ela está intimamente ligada ao nosso corpo. Então, se você não está com saúde na sua boca, você não está com saúde no seu corpo, né? Muito bem, muito bem. Minha convidada de hoje é a odontóloga a doutora Brenda Feder, abrilhantando o nosso programa de hoje com o tema sepse. E agora eu vou dar um recado para você. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Tem um ditado que diz, quem não é visto não é lembrado. Quando o consumidor precisar adquirir produtos ou serviços, com certeza ele vai lembrar das empresas que acreditam e investem em propaganda. Um abraço a todos que fazem a Santa Cecília vidros temperados. Doutora Brenda, e dor? Necessariamente, a dor, é comum entender que uma febre é um indicador de que tem alguma coisa errada no meu organismo, né? Exato. E a dor no dente? Exatamente. A dor no dente é um indicativo de que algum problema existe. Tem uma né? coisa errada. E assim como você... Aí eu tomei ali um comprimidinho, passou... Exatamente isso que eu ia falar. E assim como se você for tratar só a sua febre em casa, você vai pegar um remedinho, você vai tratar a sua febre. Você tá tratando, a febre, eu tô bom. Você está tratando a consequência, você não está tratando a sua doença. Então, você não sabe o que está causando sua febre, mas você tratou a febre, né? Sim. Então, a dor de dente é a mesma coisa. Se você se automedica, você está tratando a consequência, que é a dor. Sim. Você não está tratando a causa. Então, o que acontece muitas vezes? O paciente, ele sente aquela dor, aí ele aguenta, aí ele toma analgésico, aí passa, aí volta de novo, ele toma analgésico de novo, e vai aí nessa história, né? Até que o dente parou de doer. Aí o paciente fala o quê? Aí o paciente fala que, nossa, graças a Deus, pedi a Deus. E deu certo. E acha que pronto, acabou o problema. O que aconteceu? Esse dente parou de doer por quê? Você sabe por quê? Porque a evolução daquela lesão foi tão grande a ponto de já ter matado o seu dente. Então, a sua polpa, o seu nervo, ele já tá... quando ele dói é porque o dente está bom. Ele ainda está vivo. Vivo.
Não quer dizer que ele ainda está bom, quer dizer que ele ainda está vivo. Certo. Né? Então, uma pessoa com a pulpite significa que ela tem alguma lesão cariosa que está ali na polpa, no nervo do dente dela. E por isso ela sente dor, né? Certo. E aí ela fica tomando medicação, postergando a visita ao dentista. Esse dente parou de doer. Ela acha que resolveu o problema. Na verdade, não resolveu o problema. O dente, ele morreu, vamos dizer assim, entre aspas, né? A infecção, ela já disseminou tanto que a pessoa não tem mais nervo, o dente está morto. Certo. E aí é quando acontece a maioria do problema. Porque a pessoa acha que não tem dor, não tem problema. E aí essa infecção, como eu te falei, de dentro do dente, do elemento dental, ela dissemina para os tecidos periodontais, os tecidos ao redor do dente, que é o quê? Que é o osso, que é o ligamento periodontal, que é o tecido de suporte do dente, né? Então, ali no osso, quando a gente faz exames de imagem para confirmar, a gente consegue ver aqui o dente e aqui o osso. E no osso, uma lesão enorme, bacteriana, né? Que veio do canal do dente. E aí é daí que essa infecção ela pode drenar. Normalmente, a secreção purulenta, ela quer drenar para algum lugar, né? Então, ela quer drenar, ela quer ir para algum espaço. E aí é quando acontece, vai para o espaço submentoniano, sublingual, aí causa aquele edema que eu te falei, causa aquele rosto inchado. Aí é quando o paciente fala, nossa, tem alguma coisa errada. Mas tudo começou com aquela dorzinha lá do começo, que ele tomou remédio, aí passou, tomou remédio de novo. Passou, né? Exatamente. Curei a febre, penso que estou curado da doença, né? Exatamente. Curei a dor de dente, curei não, aliviei a dor de dente. Exatamente, é exatamente isso que acontece. Curei, muito delicado, mas muito importante. Pequenos detalhes, né? Será que você reflete sobre isso no seu dia a dia? Será que você sente dor de dente e tem medo do motorzinho? Momento para a gente repensar a nossa vida daqui para frente. O que é que você acha? Vamos fazer isso juntos? E agora eu vou dar um recado para você. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Tem um ditado que diz, quem não é visto não é lembrado. Quando o consumidor precisar adquirir produtos ou serviços, com certeza ele vai lembrar das empresas que acreditam e investem em propaganda. Grande abraço a todos que fazem a rede de farmácia Gentil. Doutora, vamos tomar mais uma água? Vamos. Por favor. Mineral São Geraldo. Mais um cafezinho. Doutora, veio aqui, tem que se servir de um cafezinho sem nome. E as pessoas perguntam se tem café aqui, viu? Você tem que ir lá no Café com Leite para saber. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema, sepse? Continue ligado, eu vou fazer um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, sendo abrilhantado hoje pela odontóloga doutora Brenda Feder, ela que fala sobre sepse, nos proporcionando aqui uma verdadeira aula para que nós possamos, doravante, refletir sobre este tema, para evitar tantos problemas que vêm acontecendo e muitas vezes desconhecemos, né? Até ontem, é claro, porque a partir de hoje, com certeza, sua vida irá mudar. E agora eu vou dar um recado para você. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Tem um ditado que diz, quem não é visto não é lembrado. Quando o consumidor precisar adquirir produtos ou serviços, com certeza ele vai lembrar das empresas que acreditam e investem em propaganda. Para todos que fazem a rede de óticas Santa Isabel. Não é isso, doutora? Quem está ouvindo hoje, assistindo o programa, com certeza vai repensar, né? Com certeza. Espero eu que sim. A esperança. Com certeza. Meus telespectadores são fiéis aqui, sabe? Então, eles com certeza refletem muito quando escutam aqui os profissionais que vêm conversar com a gente. Doutora, quais são os sinais básicos da sepse? Então, existem alguns sinais, né, de que a pessoa já está entrando em sepse devido a alguma infecção. Esse paciente ele se encontra com febre ou hipotermia. Esse paciente tem prostração, então ele fica deprimido, ele não consegue comer, ele tem trismo também, ele não consegue abrir a boca direito, ele tem falta de ar, que é a dispneia, né? Então ele começa a respirar com maior frequência, ele tem vários indícios assim de que ele não está realmente bem, né? E aí é quando eles vão para o pronto-socorro, né, para o pronto atendimento,
e lá vai ser feito todo o protocolo para se iniciar o tratamento da sepse, né? Então, lá vão ser verificados que tipo de micro-organismos, que tipo de bactérias está ocasionando ali aquela sepse, né? E a partir disso, eles vão indicar o antibiótico correto para iniciar esse tratamento. E aí é também solicitado, né, um trabalho multidisciplinar. Então, se for uma infecção odontogênica, né, se for uma infecção dentária, esse trabalho vai ser realizado também com o cirurgião dentista, porque o tratamento da sepse, ele não basta só ser com medicação, né, antibiótico terapia. A antibiótico terapia, na verdade, ela é um auxiliar no tratamento, né. O principal fator ali do tratamento sempre vai ser a remoção da causa, né? Então, se é uma infecção odontogênica, o cirurgião dentista ou da UTI, né, ele vai ser solicitado para fazer toda a adequação daquele meio bucal do paciente. Então, se ele tiver raízes residuais, vai ser removido, né, essas raízes residuais, vai ser feita a extração desses dentes em ambiente hospitalar. Enfim, aí vai depender muito da avaliação do cirurgião dentista, né? Mas o cirurgião dentista, ele está lá justamente para adequar esse meio bucal desse paciente, remover o foco infeccioso, e aí papel dos médicos tratarem todas as consequências da sepse, né? Então, o paciente vai passar, pode passar, inclusive, para cirurgia, né? Tem pacientes de angina de Lúdio em que é necessário fazer uma incisão cervical, o paciente é cortado aqui para poder drenar aquele abscesso, isso tudo em âmbito hospitalar, né? Em bloco cirúrgico, realmente. Então, o dentista foi lá, fez o papel que é remover o foco infeccioso causador, e os médicos, né, em ambiente cirúrgico, em bloco cirúrgico, eles vão lá remover todo aquele abscesso, todos aqueles problemas que também já migraram para outras áreas, né? Então, o cirurgião dentista se limita a fazer a cirurgia, por exemplo, do dente. Exatamente, remover a causa. Remover a causa. Mas, doutora, um detalhe importante. Se ele é um agente causador e o paciente está na UTI já em um estado, de certa forma, grave, necessariamente, que exames o levarão a identificar, levarão o profissional de saúde a identificar que foi originária no dente, considerando que é originária de uma infecção em qualquer parte do corpo. Certo. Então, quando existem os sinais da sepsis, né? Existem os sinais da sepsis, o médico, quando ele pega o paciente ali no pronto-socorro, ele vai começar a fazer uma série de exames, né? Exame de sangue, tomografia. Então, por exemplo, na tomografia, que é um exame muito indicado, ele consegue ver, vamos fazer uma tomografia da cabeça desse paciente, vamos ver onde está essa infecção. Ele sabe que o paciente está com sepse, ele tem todos os sinais, todos os sintomas, todos os exames, todos os números demonstram que ele está com uma sepse. Ele está com alguma infecção no organismo, então vamos investigar de onde que é. Aí faz o quê? Faz uma tomografia computadorizada. Aí vê, de repente, um abscesso, vamos supor aquele caso que eu te falei do abscesso cerebral. Vê um abscesso cerebral enorme na cabeça do paciente, né, no cérebro do paciente, no crânio. E aí a gente vai investigar, não surgiu do nada aquele abscesso ali naquele cérebro. Vamos investigar por quê, o que causou esse abscesso lá no cérebro. Aí vai avaliar a condição bucal do paciente. O paciente tem raízes residuais, o paciente tem destruição de coroa clínica, cáries extensas, né, lesões cariosas extensas. Então, todo aquele foco de infecção ali é com certeza o causador daquele abscesso que surgiu lá no cérebro, porque ele não vai surgir do nada, né? Ele tem algum foco que fez com que ele migrasse para lá. Então, exame de imagem, exame de sangue, todo esse tipo de exame os médicos eles fazem, e aí é constatado a origem, né, dessa infecção. Então, vamos fazer, por exemplo, raio-x de tórax para saber se foi uma pneumonia causadora da sepse, né? Então, existe alguma infecção no organismo que causou essa sepse. Doutora, quando eu estou lá no seu consultório fazendo um cuidado preventivo, um tratamento preventivo, com os exames que a senhora faz de imagem, a senhora consegue detectar se eu já estou com início de uma sepse? Eu consigo identificar a sua infecção. A infecção. Eu consigo identificar a sua infecção. Porque a sepse é uma consequência, né? Exatamente. Por exemplo, se você tem uma lesão cariosa ali entre os dentes, né, que é normalmente onde as pessoas pecam no fio dental, né, você tem uma infecção ali. Você tem uma lesão cariosa ali dentro, ali naquele lugarzinho.
E essa infecção ela já se tornou tão grande que ela se tornou um abscesso na região periapical, ou seja, no final da raiz. Então, no exame de imagem que eu faço, o paciente está com dor, eu não estou vendo nada clinicamente, porque assim como você, eu também posso não ver. Certo. Porque essa lesão cariosa, ela pode se encontrar ali no interproximal, que é entre os dentes, justamente onde passa o fio dental. Então, o que eu vou fazer? Eu vou investigar por que o paciente está sentindo dor ali naquele dente. Normal não é. Então, o que a gente faz? A gente faz uma radiografia do elemento dental. Na radiografia, a gente consegue ver exatamente dente, raiz e lesão no osso. Então, eu consigo ver, não, esse dente precisa ser tratado canal urgentemente, ou esse dente precisa ser retratado. Acontece também, porque o que acontece? Normalmente, os molares, né, são os dentes lá de trás, os maiores, eles normalmente têm 3 raízes, certo? Então, a gente trata as 3 raízes que estão infectadas. Então, eu vou lá com meus instrumentais, eu removo esse nervo, eu removo a polpa, removo tudo, deixo tudo limpinho, certo? E preencho com material endodôntico, né? E o que acontece? Existem microcanaizinhos laterais que são muito difíceis do cirurgião dentista conseguir trabalhar, limar, enfim. Então, a nossa esperança é de que as medicações que a gente utilize limpe, né, esses canais colaterais, que a gente chama de canal colateral, que são microcanaizinhos. Então, o que acontece? Às vezes, o tratamento endodôntico ele não é bem sucedido, porque algum canalzinho ali, colateral, ele não foi devidamente limpo por causa disso, por causa da dificuldade, por causa do tamanho dele, a gente não consegue introduzir com instrumental, com a lima ali dentro. E às vezes acontece do tratamento endodôntico já realizado, ele causar ainda uma lesão periapical. Então, o paciente, a gente disse que o paciente ele teve um tratamento endodôntico insatisfatório. E aí a gente precisa também refazer o tratamento endodôntico. Então, existem o retratamento também, justamente para evitar que aquela lesão periapical lá na pontinha da raiz, ela migre para outros espaços. Doutora Brenda, a senhora disse no bloco anterior que de tanto eu tomar medicamento, o dente muitas vezes, digamos assim, morreu, né? Isso. Morreu. Isso pode me ocasionar uma sepse no futuro, ou seja, ficar ali guardando algo que, mas não está infeccionado, não está doendo, está bom demais, não inflamou, o meu rosto não está inchado. Com certeza. Aquele dente seu que não foi tratado, ele está em necrose. O seu dente ele está necrosado, o seu dente está morto. Nesse exame que a senhora faz, detecta. Sim, nesse exame mesmo eu consigo. Mesmo estando tudo bem, está tudo tranquilo? Não, comigo. Nesse exame eu consigo verificar. Consigo verificar que tem lesão periapical, consigo verificar que não está legal o seu canal. Aí é passível de tratamento aí nessa fase. Com certeza, o paciente não sente nada, mas eu fiz o raio-x, eu verifiquei uma lesão periapical enorme, que necessita de tratamento, né? E aí a gente explica para o paciente, fala, e aí provavelmente deve ter sido por isso. Ele já passou pela fase aguda, às vezes ele nem lembra da fase aguda que ele passou, porque ele ficou tomando remédio, né? E ele nem lembra. E aí a gente já vê no exame de imagem ali uma lesão periapical, que significa que ele não sente mais nada, porque o dente dele já morreu há muito tempo. Então, todos aqueles micro-organismos, toda aquela necrose que está ali dentro daquele dente, ela migrou para o osso do paciente. Então, fica lá a imagem bem nítida, a gente consegue ver bem nitidamente. Eu consigo viver normalmente com esse problema, ou seja, com o dente já em estado ruim, e chegar ao ponto de ir à UTI, por exemplo, por causa dele, e ocasionar... Deixa eu ser mais objetivo. Eu estou com o dente, está morto, vou usar essa palavra, Sim. E 1 ano depois, 2 anos, não sei, algo me apareceu e me levou até a UTI, por exemplo. Exatamente. A evolução de uma sepse, ela normalmente costuma ser lenta também, né? Então, vamos supor que você tá lá com aquele dente necrosado há muito tempo, você não tratou. Não tá doendo, tá lá, bem, não tá doendo. Tá necrosado lá, uma infecção, uma lesão periapical no ápice do seu dente. Tá tudo bem por enquanto. De repente, você tá com um sistema imunológico mais deprimido, você tá doente, enfim, você pegou uma gripe, e aí acontece daquela infecção lá poder sim exacerbar e ter um sinal clínico já de imediato. Quando essa lesão ela drena para fora da gengiva, que às vezes acontece, é o que a gente chama de fístula,
Então, o paciente ele tem uma fístulazinha lá na gengiva. E aí, o que a gente faz? Nosso papel, cirurgião dentista, é: opa, tá drenando? Melhor drenar. Melhor tirar a infecção. A gente vai lá, faz um cortezinho com bisturi, a gente dá uma furadinha, drena aquilo ali, trata o canal. Isso é bom? Sinal de que o abscesso, né, a secreção purulenta, ela tá vindo para fora, ela tá vindo para fora da boca, ela não tá entrando, né? A secreção purulenta, a lesão, ela quer drenar para algum lugar. Então, se ela tiver com uma fístulazinha lá, isso é um sinal bom, isso é um sinal de que eu consigo drenar, eu mesma em ambulatório, né, em consultório odontológico, eu consigo fazer esse procedimento normalmente, consigo drenar esse abscesso, consigo tratar o canal desse alimento dental sem maiores problemas, e a gente fica também preservando, né? Então, o paciente que fez um tratamento de canal, é muito importante ele ir todo ano no dentista. Todo ano o dentista vai fazer um raio-x daquele dente, vai acompanhar, porque como eu te falei, o tratamento odontológico, ele é passível de insucesso, né? Então, esse paciente, ele vai ficar todo ano acompanhando naquele dente, vendo certinho se a lesão está progredindo, se está regredindo, se está melhorando. Sim, muito bem, muito bem. A prevenção sempre ainda é a melhor opção. Doutora, com certeza. Tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer aos profissionais de saúde que aqui vem. Meu dente está doendo. A senhora falou isso lá no primeiro bloco, mas eu vou insistir que é a hora que elas vão desligar a televisão, sabe? Certo. Tem alguém que desliga, fica com raiva de mim. Eu vou lá na internet, né? Estou com do dente doendo do lado do dente superior, não sei o quê. Exatamente. Remédiozinho, ou então... Receita caseira. Exato. Não é nem receita caseira, é dor na vizinha. Exato. Meu menino tomou isso aqui que o doutor passou, toma isso aqui que Exatamente. passa. Devo fazer isso, doutora? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você pode estar atrapalhando muito o seu problema. Muito o seu problema. E isso acontece muito, né? Pode até agravar, né? Demais, demais. Inclusive, se você estiver tomando o antibiótico errado, do jeito errado, nas horas erradas, sem a prescrição certinha que o cirurgião dentista vai te passar, ou que o médico vai te passar, dependendo da infecção, né? Se for uma infecção sistêmica, enfim. Você pode estar agravando muito o seu problema infeccioso. E outra coisa, o conselho vai para você não tomar a medicação indicada pelo seu vizinho ou pela internet, e vai também para que você não oriente, né? Com certeza, com certeza. Não oriente, porque cada caso é um caso, cada problema é um problema, né? Que deve ser resolvido de formas diferentes, com toda certeza. Minha convidada de hoje é a cirurgiã dentista, a doutora Brenda Feder. E agora eu vou dar um recado para você. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Tem um ditado que diz: quem não é visto não é lembrado. Quando o consumidor precisar adquirir produtos ou serviços, com certeza ele vai lembrar das empresas que acreditam e investem em propaganda. Um grande abraço a todos que fazem a Corban Utilidades. Doutora, nossa conversa está maravilhosa, viu? Aprendi muito hoje aqui com a senhora. Bom. Mas aqui a produção diz que nós estamos chegando ao final desse bloco. Eu vou fazer aqui um rápido intervalo de apoio cultural só para tomarmos um cafezinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Falei que era rapidinho, já tomamos um café, tomamos uma água mineral São Geraldo e já estamos de volta. Eu aprendi bastante, estou muito feliz aqui com as informações da nossa convidada de hoje, a doutora Brenda, brilhante profissional, cirurgiã dentista, que nos proporcionou aqui uma verdadeira aula. Doutora, muito obrigado, viu? Fiquei muito grato. Agradeço. Espero tê-la novamente aqui em breve. Com certeza, vai ser um prazer. Né? Tá bom? Vai ser um prazer, com certeza. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre um tema que eu gosto, falar sobre odontologia, sou muito apaixonada pela minha área. E é muito bom falar um pouquinho da importância da odontologia para as pessoas, que infelizmente ainda não é disseminado, valorizado, né? Então é muito bom ter essa oportunidade de falar um pouquinho aqui com vocês. Deixe suas redes sociais, doutora. Oi? Deixe suas redes sociais. Com certeza, deixarei. É @doutora Brenda Feder. É DRA Brenda Feder. Muito bem, coloca aí nos caracteres. Muito obrigado mais uma vez à doutora Brenda Feder, que abrilhantou o nosso programa de hoje. Nós vamos ficando por aqui, mas você continua nos acompanhando nas nossas plataformas digitais. No Facebook, no Instagram, no aplicativo do programa, no nosso canal no YouTube, no site tvverdevale.tv e também no site
tvcafecomleite.com.br, onde você assiste esta e todas as edições do programa Café com Leite. Lembrando que o programa virou TV. Você vai assistir agora o canal 16.1, TV Café com Leite, todas as edições reformuladas com o que há de melhor para você. Você também não pode esquecer, continuamos em pandemia. O uso da máscara, o distanciamento social, o uso do álcool em gel, a lavagem das mãos, segundo aqueles que entendem de saúde, são os melhores meios de combate ao Covid-19. Queremos sua companhia diariamente. Não tenha medo, mas tenha muito cuidado. Fiquem com Deus. Amanhã estarei de volta com mais uma edição especial para você. Vem aí o programa Dicas de. Tchau, tchau, até lá.